Malu Rosado, seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Tá obrigada. Bom? Bom dia para todo mundo. Boa tarde, né? Como o Rafael falou, meu nome é Marilu. Malu, todo mundo me conhece como Malu. Eu estou na Irlanda há 3 anos. A verdade é que eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Acho que é bacana para vocês entenderem quem sou eu, por que eu abri mão de tudo aqui no Brasil para optar pela Irlanda. E, bom, na verdade é que eu estava num momento aqui no Brasil em que meu pai descobriu um câncer e eu larguei o meu trabalho para cuidar dele. E por 8 meses eu vivi aquela rotina de hospital, né, cuidando do meu pai. E, num dado momento, meu pai faleceu. E eu me vi numa situação que eu comecei a aplicar para procurar emprego novamente. E todas as empresas me exigiam inglês. E meu inglês, realmente, eu brinco que meu inglês era... Eu falava música... números, cores e animais. Era o meu básico. Eu só tinha esse vocabulário. E nas entrevistas, eu já trabalhei muito tempo em multinacionais, em grandes empresas. Eu já estava num cargo de gerência. E, para a área de gerência, todas as empresas me exigiam inglês. E eu vivi aquela situação que eu falava, gente, não conseguia, né? Ou eu volto um pouco na minha carreira e assumo cargos menores, ou eu tenho realmente que tirar um tempo para mim. E, por conta dessa situação do meu pai, sobrou um seguro de vida dele. Eu falei, quer saber, eu acho que é a oportunidade que eu tenho para fazer um intercâmbio. Meu cunhado, na verdade, me orientou, falou, Malu, por que você não tira um período para desenvolver o inglês? E eu optei por isso. Foi uma decisão muito difícil, porque eu decidi que eu iria para ficar somente os 8 meses, o período, né, do intercâmbio, para desenvolver a língua e voltar para o Brasil e começar a aplicar para novas vagas, para novas áreas. E fui para a Irlanda. Fui para uma host family, que é uma casa de família, né? Então, viver 1 mês nessa experiência. E é muito engraçado, porque quando a gente chega lá, a gente fala, puxa, eu no Brasil faço isso ou aquilo, vou fazer a mesma coisa aqui. E comecei a aplicar meu currículo para várias áreas similares às que eu tinha aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, as empresas começaram a me ligar. Eu digo assim, no 4º dia lá, as empresas começaram a me ligar. E ali eu me toquei que meu inglês realmente era 0, porque a pessoa começava a falar no telefone e eu ficava, ok, oh, yes... Mas não entendia absolutamente nada. Não sabia se estava me passando endereço, se estava me perguntando alguma coisa. Eu realmente não entendia. E ali eu falei, para tudo. Eu preciso, de fato, dar um stop, uma parada, e focar 100% na minha língua para depois aplicar para outras oportunidades, para as oportunidades que me interessam. Nesse momento, eu comecei a aplicar para trabalho voluntário. O trabalho voluntário é muito legal, porque nesses países, normalmente, eles exigem que a pessoa tenha uma referência, né, do país. Então, o fato de uma empresa me dar uma carta de referência faz toda a diferença para eles valorizam muito. E, além do mais, eu falava constantemente inglês, então eu estava praticando muito a língua. Então, era aquele praticar assim, 1º dia eu ficava no caixa, não queria falar com ninguém, naquele desespero. 2º dia, no 3º dia, cliente chegava, o cara falou, olha, já é tempo suficiente, você pode ir. E por aí eu comecei a me empurrar a ladeira abaixo. Eu brinco que eu falo isso, né? Porque era basicamente isso, sem inglês e você tendo que falar com o cliente. E foi uma experiência, gente, fantástica. Eu trabalhei nessa empresa de voluntariado por 8 meses, então era muito engraçado, porque todas as minhas amigas iam para shopping, passear e tal. E eu falava, não, eu vou focar no meu inglês porque eu preciso evoluir na língua. E eu ia para o trabalho, e sem ganhar nada, então era um trabalho voluntário. Eu fui com uma reserva financeira para me manter nesse período para evoluir na língua. E do elementary, que é o básico do inglês, né, na Irlanda, eu cheguei no upper intermediate em 8 meses. Então, foi um avanço muito grande. Então, todas as pessoas perguntam, Malu, mas eu consigo aprender inglês num período só de 8 meses? Isso depende muito da sua força de vontade, da sua dedicação. Mas, bom, só para resumir, para contar um pouquinho do que aconteceu, com 8 meses lá na Irlanda, eu fui com a CI, então eu comprei meu intercâmbio com a CI, eu não conhecia, não tinha nenhuma relação com a empresa CI até então, mas a CI me passou uma credibilidade muito grande, uma empresa extremamente estruturada, as lojas bem bacanas. Eu falei, cara, eu vou comprar com uma empresa que eu tenho certeza de que não vai fechar amanhã e meu dinheiro vai ser perdido. E optei por comprar com a CI. E depois de 8 meses lá, eu falava, gente, tem um potencial gigante de clientes, de oportunidades, de brasileiros indo para lá. Por que a CI não está fisicamente na Irlanda? Isso não entendia. E aí decidi procurar quem eram os donos da CI no Google. Encontrei, mandei um e-mail, um inbox para eles no Facebook. E falei, não vão me responder nunca, empresa gigante e tal. E depois de 4 dias, 8 meses, 4 dias, que eu mandei essa mensagem, um dos donos me respondeu, falou, Malu, gostei muito do seu e-mail, gostei muito da sua abordagem, vamos marcar uma reunião no próximo ano, isso era dezembro, para a gente conversar. A partir daí, a gente marcou um Skype meeting, a gente começou a conversar, e, sei lá, 4 meses depois, eles foram para a Irlanda, eu vim para o Brasil,
a gente abriu a operação na Irlanda. A CI Irlanda foi a primeira unidade internacional da CI. Para mim, assim, então, só para vocês entenderem, eu fui como qualquer um de vocês que desejava evoluir na língua, encontrei na CI uma oportunidade de empresa, eu me identificava muito com a empresa e propus a abertura da empresa e a gente abriu a empresa. Então, foi um desafio muito grande também, porque com 8 meses de Irlanda, meu inglês ainda não era excelente. Obviamente, eu estava no Upper Intermediate, mas meu vocabulário ainda era restrito, então abrir empresa com contador, advogado, fazer todo o processo burocrático, que é completamente diferente do nosso aqui no Brasil, foi um desafio. Mas eu digo para vocês que o intercâmbio, para mim, eu até me emociono para falar, porque o intercâmbio, para mim, é uma mudança de concepção nossa, de vida, que vocês não têm ideia. A nossa forma, nossos valores aqui no Brasil, eles são completamente diferentes do que a gente vive fora. A gente dá muito valor para o material, a gente dá muito valor para coisas fúteis aqui no Brasil, isso é fato. E lá, nosso valor muda completamente. Eu não me importo de usar salto, bolsa de marca, nada disso. O valor está nas pessoas, o valor está na troca que você tem com o dia a dia, né, das pessoas. E sua família está aqui, então você se afiniza com as pessoas que estão lá. Muita gente me pergunta, Malu, mas na Irlanda tem muito brasileiro, mas, gente, depois de uma semana lá, você descobre que isso é um benefício e não é um problema, porque se você quiser aprender inglês, você vai aprender inglês aonde você estiver, porque depende da sua dedicação. E as amizades brasileiras fazem toda a diferença na nossa vida. Então, o quanto eles nos apoiam, a gente sabe o quanto é importante ter relacionamentos com pessoas que a gente gosta e com pessoas que a gente se afiniza. Então, do fundo do coração, isso de verdade não é um problema. Não conheço hoje uma pessoa que esteja fazendo intercâmbio na Irlanda depois de um mês e fala, meu problema aqui é porque tem muito brasileiro. Muito pelo contrário. Quando a gente não conhece a língua, quando a gente não conhece a cultura, a gente ter os nossos próximos da gente faz toda a diferença. Então, bom, queria só dar essa dica para vocês. Eu vou falar um pouquinho do que a gente hoje na CI Irlanda oferece para vocês que têm intenção de ir para lá. Então, quero mostrar um pouquinho o que a nossa operação na CI Irlanda tem para contribuir com o trabalho da CI Brasil aqui. Então, na verdade, aqui você faz a compra do pacote, faz todo o programa. E lá na CI Irlanda a gente tem um outro papel, eu vou mostrar para vocês. Então, na verdade, só as razões que me fizeram optar pela Irlanda, vou contar um pouquinho também para vocês. Na verdade, nessa época que eu estava conversando com meu cunhado, ele falava, Malu, eu pensei muito no Canadá. Ele falou, Malu, Irlanda está na Europa, está colada em vários países, você tem uma série de oportunidades de conhecer outras culturas, desenvolver outras oportunidades de vida. Por que você não cogita a Irlanda? E a partir daí eu comecei a pesquisar e realmente achei a Irlanda fantástica. Você tem a possibilidade de trabalhar e estudar legalmente, então você vai para lá com visto de trabalho e estudo, e você tem a permissão de trabalhar por 20 horas semanais e 40 horas nos períodos de férias, juntamente com o seu estudo. Então, você consegue manter o seu período de intercâmbio lá. Além de que surgiu uma oportunidade, obviamente, em uma grande empresa, você tem a possibilidade de conseguir work permit, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Não sei se vocês sabem, mas a qualidade de ensino na Irlanda ela é reconhecida mundialmente, ela está em 10º lugar. Então, as instituições são realmente extremamente renomadas, qualidade realmente assim, muito, muito boa. Então, vocês não estariam optando por alguma coisa que não seja, de fato, muito bacana. A facilidade na obtenção de visto, não sei se vocês sabem, mas o visto na Irlanda ele é retirado lá na Irlanda, você não precisa fazer nada, nenhum processo aqui. Obviamente, existem algumas exigências para a retirada do visto, mas você faz todo esse processo por aqui, pela Irlanda, desculpa, você não precisa fazer nada pelo Brasil. Então, existe uma agilidade, inclusive, para você poder se mudar para lá, que é muito maior do que qualquer outro destino. A proximidade com outros países, isso assim, gente. Lá na Irlanda existe a Ryanair, que é uma companhia low cost. E você compra passagens por 30 euros, 20 euros. Eu fui para Paris por 30 euros, para Londres, 25 euros. Então, todos os países que circundam a Irlanda, num valor muito acessível. Então, surgem promoções, para vocês terem uma ideia, de 2 euros. A Ryanair cria... Cria é ótimo, estou já misturando inglês com português. Cria algumas promoções muito, muito baratas, muito bacanas. Então, vale muito a pena. Você está ali colado em tudo quanto é país. Gente, agora... Eu acho que de todos esses fatores, o mais importante é a cordialidade dos irlandeses. A gente, às vezes, aqui não tem consciência do quanto isso é importante. Porque quando a gente muda para um outro país, se você sente hostilidade do país com você, se você sente que você é discriminado, se você sente que você é persona não grata nesse país, a probabilidade desse intercâmbio não dar certo é gigante. Porque o nosso emocional fica completamente abalado.
Eu sei porque eu fiz algumas viagens, até para os Estados Unidos mesmo, recentemente, de conexão mesmo, para vir para cá. E eu cheguei no país, eu pedia, sei lá, ia comprar alguma coisa, a hostilidade das pessoas, te olhavam, what? Eles falavam assim para mim, eu falando meu inglês e irlandês, né? E eles extremamente rudes. E aí eu falei, gente, viver isso num outro destino, já que você está abrindo mão da tua vida para viver uma nova cultura, e se isso acontece com frequência, a probabilidade do seu intercâmbio não dar certo é muito grande. E os irlandeses são pessoas fantásticas, eu nunca vi nada igual. Eles são extremamente cordiais, eles adoram brasileiros, a gente se identifica muito com eles, porque eles são extremamente festeiros, adoram cerveja, não tem discriminação nenhuma em relação a gente. Então, cara, eles são fantásticos. Eu sou apaixonada pelos irlandeses e me identifico muito com eles, porque por isso que a quantidade de brasileiros que estão lá querem ficar, porque eles se sentem no Brasil. E, de fato, é muito bacana essa parte deles. Então, isso faz toda a diferença para o intercâmbio de vocês. E lindas paisagens. A gente fala, é muito engraçado, porque a gente está lá e as passagens da Ryanair são muito baratas, né? E aí você pode viajar por 20 euros, por 15 euros. Você quer ir para Londres, para Paris, você chega nesse deslumbre, né? Quando eu cheguei foi igual. Mas dentro da Irlanda tem cada cenário que você fala, não é possível que isso exista. É de fato fantástico. Vários seriados do Game of Thrones foram gravados lá, aquele filme PS Eu Te Amo. Então, muito, muito, muito bonitos. Então, são paisagens belíssimas. Bom, a CI ela fica muito bem localizada lá na Irlanda. A gente fica em frente ao Rio Liffey. O Rio Liffey é a referência dos irlandeses e brasileiros e de todo mundo que está lá, porque ele divide a cidade entre norte e sul. Então, todo mundo se baseia pelo Rio Liffey, se está abaixo ou acima do Rio Liffey. E a CI fica, de fato, em frente ao Rio Liffey. Então, a gente fica muito bem localizado. A gente tem um horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, em horário de 9h30 às 6 da tarde. E em Cork, se vocês não conhecem, Cork é uma cidade, a segunda maior cidade da Irlanda, depois de Dublin, é a Cork. Em Cork, a gente tem um consultor exclusivo que dá todo o suporte para vocês também, se vocês optarem pelo destino Cork, que, por sinal, é fantástico. Depois eu conto um pouquinho para vocês do destino, mas eu vou estar também na ilha da CI Irlanda, e aí vocês podem ir lá para tirarem todas as dúvidas também comigo, e a gente fala também, explora alguns assuntos que talvez podem ser interessantes para vocês. Bom, o que a CI faz para os alunos quando eles chegam lá? O que a gente oferece, o que a gente disponibiliza? A gente tem o Induction Day. O que é o Induction Day, Malu? Induction Day é um dia em que a gente vai dar toda a orientação para vocês. Porque só para vocês entenderem, imagine que aqui no Brasil a gente tem referência de tudo. Você tem referência de salão que você gosta, tem referência de supermercado que você gosta, você já sabe onde você compra mais barato tal coisa, você sabe qual fruta que você gosta, né? Onde tem fruta mais fresquinha. A gente tem essa base toda aqui no Brasil. Imagina que quando vocês chegam na Irlanda ou em qualquer outro destino, essas bases todas vão por água abaixo, você não tem referência de absolutamente nada. E o nosso papel lá nessa Irlanda é justamente trazer essa base novamente para vocês. Então, a gente vai te orientar tudo, obviamente, do burocrático. Então, como é tirar o visto, como é tirar o PPS, toda a documentação necessária para você se manter no país. E também muitas dicas. Malu, onde tem supermercado bacana? A gente vai dar orientação de todos os supermercados. Então, gente, vai no Lidl, que no Lidl você compra coisas baratas. Vai no SuperValu. No SuperValu você consegue marcas extremamente famosas, são mais caras, mas você consegue outras coisas. E assim sucessivamente. Nosso papel lá é orientar vocês de ponta a ponta, desde parte burocrática até a questão realmente do dia a dia, da rotina de vida no país. Todos os alunos recebem um kit também nosso, que tem uma série de coisas dentro, uma sacolinha com o chip irlandês. Então, você chega lá, a gente já vai dar o chip para vocês da operadora de lá. A gente dá um caderninho, caneta. Bom, nesse caderninho é muito bacana, porque toda a orientação desse dia que a gente vai dar para vocês, né, uma conversa com todo o material, ele está dentro do caderninho já impresso, então um bloquinho dentro desse Moleskine. E, bom, o mapa da cidade. A gente também faz um walking tour. Então, a gente passa pelos principais pontos da cidade, e o que é bacana é que nesses pontos, então, por exemplo, eu vou mostrar um castelo que aqui tem lá perto. No caminho do castelo, a gente fala, olha, aqui tem o supermercado X, ou tem a Primark, que é a Pennies lá, se chama Pennies, o nome da loja aqui. Fantástica, baratíssima. E você compra casacos muito baratos. Então, nessa orientação, nesse caminho do Walking Tour, a gente vai passando nos pontos principais e mostrando para vocês onde você compra determinadas coisas, quais são as vantagens de comprar naquele lugar ou outro, e, bom, e todas as dicas bacanas que apoiam vocês no dia a dia lá. Então, a gente tem um Walking Tour tanto em Dublin e em Cork. Esse consultor nosso em Cork, ele faz o mesmo trabalho que a gente faz em Dublin. A gente tem um grupo do WhatsApp que o aluno, quando vocês fecharem o intercâmbio de vocês aqui, a gente já manda o convite para vocês para um pouco antes de vocês embarcarem, e vocês já podem entrar no grupo do WhatsApp da CI, em que lá a gente já está dando várias orientações, várias dicas para vocês, antes mesmo de embarcar e chegar no destino. A gente tem um dia, numa quinta-feira,
A gente tem uma agenda, um calendário de atividades semanais também lá na Ceilândia. Então, passeios, dia de cinema, um fish and chips, que é um prato principal, a gente leva vocês, a gente paga para vocês o fish and chips, a pint. E é um momento de descontração em que vocês se reúnem com os outros estudantes, fazem amizade, fazem relacionamento, e é bem, bem bacana. E as pessoas adoram. É muito engraçado que eu falo, já saíram várias coisas de lá desse grupo. As pessoas encontraram acomodação junto, alugaram uma casa juntos, outros começaram a namorar. Bom, o grupo super flui, super funciona. A gente também disponibiliza cursos profissionalizantes, porque quando a gente chega no destino, é super importante a gente se adequar ao destino. Então, desde, por exemplo, cursos profissionalizantes, como vocês podem se profissionalizar lá. Então, algumas empresas exigem que você contrate determinados cursos para entrarem, né, no emprego. E também em relação a aulas práticas e tal. E a gente também dá um workshop de currículos. Então, a gente tem um dia da semana em que vocês vão lá para a loja e a gente faz todo o apanhado de currículos em relação ao que vocês estão procurando de emprego e tal, para aplicarem para as vagas disponíveis no mercado. A gente também tem viagens dentro da Irlanda e fora da Irlanda com o grupo CI. Então, final do mês, a gente está indo para Galway, ou final do mês, nós estamos indo para Iceland. E, bom, a gente tem vários pacotes também para vocês lá dentro, para vocês viajarem conosco. Bom, custo de vida na Irlanda, o que é barato e o que é caro? Gente, baratíssimo, supermercado, você gasta em torno de 20 euros em compras, né, na semana. Roupas, cosméticos, frutas, passagens aéreas dentro da Europa, é uma coisa impressionante de barato. Aluguel de carro, mensalidade de celular. É muito engraçado que eu cheguei aqui, tenho Vivo, e meu Vivo eu tenho o tempo inteiro usando crédito para colocar dados. Lá você paga uma vez no mês, é ilimitado, voz e dados, é impressionante. E aqui, lá o que é caro? Aqui o que é caro? Tudo, né? Mas lá o que é caro? Remédio, aluguel é caro, não é barato. Transporte público e vida social, shows, cinemas. Mas cinema é muito parecido com aqui, que é muito caro, né? Então é caro. E tratamentos médicos e dentários também são coisas caras. Que, olha, eu falo por mim. Quando eu venho aqui no Brasil, vou no dentista, já faço todo o check-up. Check-up? Né? Obrigada. E volto para a Irlanda e, bom, estou resolvida. Mas, bom, se um dente cair lá, vai precisar fazer alguma coisa. Custo de vida, então, em torno de 20 euros por semana, supermercado, transporte público em torno de 20 euros, então não é barato, é caro. Mas, gente, a cidade é mínima. Cork, por exemplo, é muito engraçado, que eu tenho uma consultora lá, ela fala, Malu, eu faço absolutamente tudo a pé, porque é tudo muito perto e tudo muito legal, bacana. Então, a cidade é muito pequena, você consegue fazer muita coisa a pé, de fato. E muita gente usa bicicleta, ciclovia, funciona super lá, não é perigoso, então também tem essa alternativa. E aluguel, como funciona o depósito? Aqui no Brasil, a gente tem a necessidade de, no depósito, fazer contrato, pedir para contador, levar, né, quando você vai alugar alguma coisa. Lá na Irlanda, não existe esse processo burocrático como aqui. Você normalmente dá um depósito, que é o valor do seu aluguel, como garantia, e você recebe esse valor no final, quando você sai da acomodação. Então, só para vocês entenderem, o aluguel lá funciona super ok nesse sentido. Não existe nada burocrático como aqui. Lá a palavra funciona para caramba, então é bem diferente daqui. Aqui a gente não confia tanto, mas lá as pessoas confiam muito no que a gente diz, no que a gente se compromete, mesmo só falando. Estrutura das casas. As casas normalmente são bem preparadas para o frio, né? Então tem aquecimento e tal. Geralmente as pessoas alugam quartos, então os estudantes, quando vão para lá, eu, inclusive, até hoje moro num quarto de uma acomodação que eu aluguei desde que eu cheguei, numa casa de uma senhora Irish. Eu alugo um quarto lá e vivo super ok, sabe? Mas, bom, você pode alugar um apartamento sozinho, dividir com os estudantes. Muitos estudantes fazem isso quando se conhecem. E, bom, a estrutura é bem ok, assim, as casas são bem bacanas e você consegue alugar. Existe uma dificuldade, sim, para encontrar acomodação, não é algo que seja muito fácil, mas a gente ajuda muito, apoia muito no grupo do WhatsApp, dos alunos que estão lá falando, estou saindo da minha casa, alguém quer alugar, ou colocam posts. E constantemente a gente consegue fazer esse ciclo dentro do grupo mesmo, e a gente apoia também a ligar para o landlord, nós da CEI Irlanda. Valor aproximado, gente, varia muito. Eu diria que em torno de 300 euros, né, um aluguel, a 600, depende muito do que você busca, depende muito do que você quer. Meios mais fáceis de se alugar, tanto o nosso grupo tem funcionado super do WhatsApp, Facebook tem muitos posts das pessoas colocando vagas, né, de acomodação também, Daft, mas nós da CI a gente tem uma área que é chamada suporte pós-vendas, que são os alunos, os clientes que vocês chegam lá, essa área nossa da CI vai dar suporte para vocês em tudo, desde ajudar a acomodação, ajudar emprego, arrumar currículo, fazer todo esse processo. Então a gente está lá para dar esse suporte para vocês de fato.
Como funciona o visto na Irlanda? Só um breve relato, não sei se vocês sabem, mas, na verdade, você tem direito de estudar 6 meses no país, fazendo inglês, mais 2 meses de férias. Lembrando que isso, gente, é o primeiro programa. Você tem a permissão de estar no país por até 7 anos. 2 anos fazendo inglês e 5 anos fazendo higher education, graduação, pós-graduação, mestrado, etc. Então, na verdade, tem permissão como estudante de estar 7 anos no país. O que é necessário para a retirada do visto, Malu? Você precisa ter 3.000 euros para levar para o país, não para embarcar para lá. Mas carta da escola, você precisa ter comprado um programa da escola, né, um curso de inglês. Um seguro obrigatório que normalmente as escolas fecham um pacote juntos. Então, você compra o seguro, a carta da escola, um exame de proficiência que você faz ao final do curso. E você precisa ter 300 euros para pagar o visto, para pagar o GNIB, que na verdade agora é o IRP, que é o visto que o nome do visto é chamado IRP, lá na Irlanda. Então, na verdade, o que você precisa? Ter toda a documentação da escola, que a gente oferece para vocês aqui, além dos 3.000 euros que vocês precisam apresentar quando vocês chegam no destino, ok? Esses 3.000 euros é para garantir que, o país exige que, para garantir que você tem condições de se manter no país, você vai conseguir se manter lá nesse período que você vai estar lá. E se você desejar renovar, Malu, quero ficar mais outro período, você não precisa mais apresentar 3.000 euros. Você só compra a escola, nós da CEI Irlanda, a gente vende várias escolas para vocês lá, então a gente dá esse suporte também, e vocês conseguem adquirir uma nova escola. Eu acho que meu microfone estava alto, que agora está baixinho. Eu falo alto e falo rápido, né, gente? Como funciona o processo de renovação? O aluno, então, tem direito de ficar até 7 anos, 2 anos fazendo inglês, acabou o inglês, ele pode aplicar para um curso superior, uma higher education, uma graduação, uma pós. Então, ele tem essa permissão de estar lá no país. Gente, sobre o clima, eu amo frio, né? Eu sou suspeita porque eu amo. Irlanda é frio? É frio. Mas eu de verdade me afinizo muito com frio, eu acho mais tranquilo passar uma maquiagem, não ficar colando, nem derretendo, eu acho ótimo. Então, eu amo. A Irlanda é frio, mas não é nada impossível. Eu acho super ok. Agora deu uma onda de calor gigante lá, então estava bem calor. Mas eu acho, assim, o clima bem legal. Agora, se as pessoas não gostam de frio, talvez seja um problema. Bom, obrigada por esse momento. Quero me colocar à disposição de vocês lá na Ilha Irlanda. Vocês vão ser muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida, me acionem. Agora o Rafael está voltando. Tô de volta aqui. Olha, ela falou tanto e tão bem da Irlanda que dá até vontade de morar lá também, né? Vamos lá. Agora, a gente recebe lá. É o seguinte, só para reforçar para quem está assistindo a gente aqui na nossa transmissão pelo canal da CEI no YouTube, para lembrar que a gente está aqui no novo Hotel São Paulo Conventions, aqui na rua Martins Fontes 71. Quem está em São Paulo e quer vir até aqui para assistir, acompanhar as palestras ao vivo, está todo mundo convidado, viu? E vamos abrir agora para as perguntas, né? Porque muita gente tem dúvida, e eu já vi que tem gente na internet perguntando sobre um pouco mais, alguns detalhes a mais sobre quando eu chego na Irlanda, eu vou conseguir trabalhar com o quê? Onde é que eu posso atuar no trabalho? Então, gente, eu digo que a questão de emprego ela está completamente relacionada a seu nível de inglês. É muito complicado, por exemplo, sempre fui da área comercial, tinha time de vendas. Eu amaria trabalhar com isso lá, mas meu inglês não era suficiente. Então, eu tive que voltar 5 casas e aí fui trabalhar como voluntária para evoluir na língua. Antes, nesse período, eu trabalhei numa lavanderia, então atendia cliente, botava as coisas na máquina, era super ok também, e vendia brigadeiro no colégio assim que eu cheguei. Então, eu fazia brigadeiro, e era muito engraçado, porque eu comia os brigadeiros todos que sobravam, depois eu falei, eu tenho que emagrecer, comecei a vender Herbalife para emagrecer. Bom, fiz isso e funcionou um pouco, ainda não estou no shape, mas estou tentando. Mas, então, a verdade é que eu acho que depende muito do inglês da pessoa. Se a pessoa sair daqui com inglês muito bom, a probabilidade dela aplicar para uma vaga similar é ok. Se não, as vagas principais que existem lá é cleaner, que é limpeza, que lá, gente, não existe esse paradoxo. A gente tem aqui um estigma de que limpeza, cleaner né, baixo nível. Cara, isso não existe lá, de fato não existe lá. É um trabalho super ok e é muito mais leve. Aqui no Brasil a gente joga água, passa o balde, rodo lá, não. É paninho, spray, hoover, que é aspirador, então é muito mais simples que aqui. E housekeeping, que é pessoas que arrumam casa ou camareiras. Cozinha, kitchen porter, waitress, que é pessoa que serve. Eu estou com inglês tão bom, gente. 3 anos de Irlanda. Já até esqueceu do português, né? Agora, o pessoal levantou a mão aí. Quem é que tem pergunta para fazer? Lá. Vai chegar o microfone aí, só um segundinho. Oi, boa tarde. Você disse que você foi com uma pequena reserva de herança do seu pai, né? Qual é o custo de vida per capita para uma pessoa da vida simples que acabou de chegar?
Seu nome? Adalberto, desculpa. Adalberto. Obrigada, Adalberto, pela pergunta. Então, Adalberto, depende muito do perfil da pessoa. Eu tinha em torno de 6 mil euros que eu levei, né, para ficar. E eu fiquei praticamente 1 ano, porque eu fiquei 8 meses fazendo voluntariado e vendia brigadeiro, coisas do tipo, para desenvolver na língua. Porque meu objetivo era, eu quero evoluir muito na língua, porque eu quero aplicar para vagas que me interessam. Não quero fazer outros trabalhos, então eu fui com esse objetivo. Eu te digo que depende muito do quanto você consegue pagar de aluguel. Se o valor de aluguel que você paga é muito alto, isso compromete completamente a sua despesa. Mas eu te diria que, se você tiver com em torno de 600, 700 euros por mês, você consegue se manter bem. Porque, embora o aluguel seja caro, seu custo de vida lá é muito barato. Se você quiser pegar um ônibus todo dia, até aumenta. Se você morar perto de onde você trabalha, da sua escola, você não tem essa necessidade. Então, tem várias variantes. A alimentação é baratíssimo, então isso não vai ser algo que vai comprometer na sua despesa mensal, semanal. Então, depende, mas eu digo 600, 700 euros é ok para você sobreviver por mês. Só mais uma pergunta. Claro. Eu tenho uma filha de 15 anos. A intenção dela é continuar o ensino médio, que seria o colegial, fora do país. Na Irlanda, como que eu consigo manter uma criança de 15 anos lá estudando? Que a intenção dela é só estudo mesmo. Então, Adalberto, né? Achei que eu sou péssima de memória. Dei outro nome para ele agora. Acabei de batizar o Adalberto. Depende muito. Então, por exemplo, 15 anos, ela teria que fazer um high school, provavelmente. E aí você teria que mantê-la, né? Então, algumas instituições que a gente tem parceria, inclusive lá, eles disponibilizam acomodação para os alunos e tem vários alunos na mesma idade, no mesmo período que ela lá. Então, ela iria. A gente só tem que ver a questão do inglês. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que foi para lá recentemente com um filho pequeno e matricularam ele na escola e ele, sei lá, em 6 meses já está praticamente fluente. Então, depende muito dessa questão de inglês. A gente tem instituição que a gente disponibilizaria para ela estudar lá, e a gente daria todo o suporte para ela, obviamente, se ela estivesse fazendo high school lá. Então, bom, a instituição tem isso tudo muito estruturado, desde locomoção dela para a escola e voltar para a acomodação, até a alimentação. Você pode fechar um programa com alimentação, full, coisas do tipo, sabe? Beleza? Chegou uma pergunta aqui da internet, olha, posso comprovar 3 mil euros por extrato bancário brasileiro? Pode, desde que o extrato tenha até 1 mês de validade. Então, por exemplo, se você tirou o extrato há 3 meses atrás, não conseguiria. Mas se o extrato está dentro de 1 mês, não tem problema nenhum, pode sim. Mais perguntas aqui, pessoal, só levantar a mão. Vamos aqui primeiro, aqui pertinho. Ali, tá, tem pergunta aqui também. Qual que é teu nome? Gabriel. Eu estou concluindo agora o meu ensino superior e eu tenho uma ideia de daqui a 1 ano, 2 anos, estou cogitando ir para a Irlanda. Eu ouvi dizer que lá o mercado de TI ele é bem aquecido. Você tem alguma dica, uma ideia para... Que nem eu estou terminando ciência da computação, então a minha ideia é ir para o mercado de TI. Leandro, seu nome? Gabriel. Gabriel. Já trocou. Essa sou eu. Gabriel, obrigada pela pergunta. Gabriel, é fantástico. A Irlanda, eu não sei se vocês sabem, mas ela é considerada o Vale do Silício da Europa. Existe um incentivo fiscal das empresas irem para lá para montarem estrutura e elas pagam muito pouco, taxas e tal. Então, todas as gigantes estão lá, desde LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, todas as gigantes de TI estão lá. E as oportunidades para quem é de TI são gigantescas. O único ponto que eu acho que é importante você ter muito em mente é a questão do inglês. Obviamente, hoje, com TI, você já lida com muitos termos técnicos em inglês, mas é importante que você tente desenvolver ao máximo o seu inglês, mas certeza que desempregado e você não fica, e um work permit você deve conseguir certamente, se você tiver um nível ok de inglês. Nem digo avançado, mas bem ok já é suficiente. Obrigado. Bom, mais perguntas? Tem aqui na frente, o pessoal levantou a mão. Lá no fundo também, a gente já vai aí, tá? Espera aí. Segura aí que a gente já vai. Só espera chegar o microfone aqui. Teu nome primeiro? É Regiane. Regiane. Isso. Eu também sou da área de TI. Então, eu só queria saber se é isso mesmo. Se eu tiver um bom nível de inglês, eu não preciso me preocupar, por exemplo, com o ensino que eu tive aqui no Brasil. Eu estudei numa faculdade brasileira. Se eu vou ter problema em adaptar a minha graduação que eu fiz aqui, lá. Se é bem aceita, se não tem problema, se eu não preciso fazer nenhuma adaptação. Se eu tenho experiência, tenho inglês bom, eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho de TI lá.
Regiane, especificamente de TI, sim, você não precisa ter essa preocupação. Agora, por exemplo, quando a gente fala de contador, quando a gente fala de direito, normalmente existe todo um formato diferente do ensino e da legislação do país, em que aí existe uma adaptação. Você precisaria fazer um curso paralelo para complementar o seu domínio e conhecimento do Brasil para lá. Mas no caso de TI, que é algo, né, universal, então até os termos que você utiliza hoje são em inglês, normal, não tem problema nenhum. Então, é uma área completamente favorável para se conseguir um work permit, que é uma permissão de trabalho no país, e conseguir ficar definitivo de fato. Com então o não tempo, precisa se preocupar, pode ir. Com o tempo as oportunidades aparecem, né? É só você se esforçar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma junção de várias coisas. Foco, um nível bom de inglês e aplicação, de fato, ser sistemático em tentar conseguir. Mais uma pergunta. Qual que é o teu nome? Guilherme. Guilherme, fala aí. Então, eu estou terminando o colegial esse ano e pretendo fazer minha faculdade na Irlanda. Contudo, eu queria saber como seria fazer a faculdade lá, se marketing, que é o que eu pretendo fazer, seria uma boa ideia. Guilherme? Isso. Que susto! Falei errado também. Já ia falar Leandro. Guilherme, super ok, bem tranquilo. A verdade é que a única exigência para você entrar e ingressar numa universidade na Irlanda é um nível de inglês. Então, você precisa fazer uma prova, que você pode fazer essa prova tanto lá das instituições, ou ter um IELTS, uma prova preparatória aqui. E aí, você levar essa prova do IELTS, por exemplo, a gente já te ajuda nisso lá também, você consegue ingressar. Então, você precisa ter histórico escolar do seu segundo grau, no caso, um nível de proficiência na língua, ok. Se você não tiver a prova aqui, você pode fazer a prova lá também, na instituição, de graça. E aí, eles avaliam se o seu nível de inglês está ok, ou leva o seu IELTS e entra na instituição. Obrigado. Não existe vestibular como aqui. Ela quer complementar? É só complementar. Um dos cursos... O microfone. Desculpa, eu sou a Angélica. Só para complementar, um dos cursos oferecidos é o preparatório para o IELTS ou não? A gente tem, então. Na verdade, quando você opta para estudar no destino, se você tiver um nível de inglês ok, eu digo a partir do intermediário, você já pode optar por provas como é que se fala? Capacitação de um inglês voltado para o IELTS ou um inglês voltado para business, isso é uma opção do aluno, mas a gente disponibiliza sim. Entendi. Obrigada. Agora, se você está lá, Malu, estou lá, estou estudando, estou com inglês ok, para não pagar a prova, não precisar fazer um IELTS, você pode fazer a prova da instituição e ingressar no ensino superior. Bom, a gente tem mais uns minutinhos aí. Quem mais tem pergunta? Tinha lá em cima também. A gente vai aí em cima, viu? Não esqueci de vocês, não. Vamos subindo agora. Tentar ser um pouco rápido, porque a gente está com pouco tempo aqui. Qual que é teu nome? Boa tarde, Oséias. Eu tenho duas perguntas. A primeira, esse work payment que você citou, eu preciso sair com ele do país ou eu chegando lá como um turista, sei lá, eu já consigo entrar? E Oséias. A segunda pergunta, vocês têm 4 destinos, acho que foram ofertados aqui, o Canadá, a Irlanda, Nova Zelândia e a Austrália. Dos 4 destinos, qual é o melhor país para chegar lá e trabalhar? Irlanda, mas é claro, tô brincando. Vai puxar a sardinha pro teu lado, depende né? muito do seu perfil. Por exemplo, se você odeia frio, cara, vai para a Austrália. Malu, amo frio. Irlanda, óbvio. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a conta aqui. Então, vai para a Irlanda. Você vai focar no trabalho, senão a Austrália vai te levar para a praia todo dia. Já pensou? Que difícil. Tô brincando, gente. Eu acho que não existe melhor nem pior. É muito a questão de se identificar. Mas, cara, a Irlanda eu sou apaixonada. Eu sou suspeita para falar, porque a cordialidade dos irlandeses é algo que eu sei que não tem em nenhum lugar, nenhum país. Obviamente, porque eles são irlandeses, são específicos deles. E eu sou apaixonada, de fato, e não é papo de vendedor, foi por uma escolha realmente minha para lá, e eu amo o destino. Sua pergunta em relação ao work permit, Oséias? Ok. Não, o work permit não é algo fácil que sai assim no estalar dos dedos. Você não pode, como turista, ir lá conseguir um work permit, a não ser que você seja de uma área de high skills, que eles chamam, por exemplo, alguém de TI que tem uma demanda muito grande de contratação. Pode ser que você consiga. Mas eu acho que não é tão simples quanto parece. A verdade é que você tem que estar no país, estudando, trabalhando, aplicar para vagas e eles te contratam. Obviamente, existem contratações daqui do Brasil para lá. Então, você aplica uma vaga no LinkedIn e o cara fala, olha, Zé, eu quero te contratar, estou te mandando uma proposta de trabalho com work permit e tudo bonitinho. E aí você vai para lá e tem a permissão de morar no país, trabalhar legalmente, não precisa estudar, mas aí seu nível de inglês provavelmente vai estar bem melhor, bem avançado. Não sei o seu nível agora. Obrigado. De nada, obrigada a você. Tem as meninas lá em cima que estão com a mão levantada,
desde o início. Vamos chegar lá agora, para vocês perguntarem aqui também. E, gente, se tiverem muitas perguntas que a gente não conseguir esclarecer aqui, vão lá para a nossa ilha da Irlanda e a gente vai ter depois uma palestra sobre empregos também na Irlanda. A gente vai estar especificamente falando sobre empregos, então é bacana também para esclarecer para vocês. Malu volta, né? Ainda hoje volta, tem uma série de palestras, né, nas próximas horas, mas volta e também tem aqui os stands aqui para o pessoal tirar dúvida. Pode falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber como que funciona o programa de au pair na Irlanda. Se é rentável, como que funciona, assim, como que é? Seu nome qual é? Juliana. Juliana, então, au pair não é autorizado na Irlanda, não é uma área permitida de se fazer na Irlanda. É aquela história, não é permitida. Então, eu te digo assim, por exemplo, se você passa no aeroporto e fala, consegui uma vaga de emprego de au pair e quero ir, provavelmente a imigração vai te bloquear e vai te voltar. Existem muitos brasileiros que trabalham lá como au pair, mas é de uma forma informal. Não é algo registrado, nem algo legalizado no país. Então, infelizmente, não é uma área legalizada de trabalho na Irlanda. Então, tem muita gente trabalhando lá como au pair hoje em dia, mas de uma forma informal. E qual seria o melhor lugar assim, para fazer au pair? Na Irlanda? Ou na Europa ou nos Estados Unidos? Países? Eu acredito que é Estados Unidos, eu não sei exatamente. Mas lá na nossa ilha, o pessoal, a gente vai poder orientar você melhor. É porque, como eu sou da Irlanda, especificamente, de fato, eu não sei qual o melhor. Mas tem um time aqui fortíssimo que vai te orientar completamente nesse sentido. Beleza, obrigada. Bom, Malu, obrigado. A gente vai ter que encerrar por aqui o nosso tempo, mas vamos lá, vamos aplaudir. Obrigada, gente. Obrigada.